FBIS resolveu desenvolver esse segundo ranking, essa segunda versão do ranking das principais páginas no Facebook, porque essa rede social tem ganhado cada vez mais importância, tanto para os usuários no Brasil, como para a estratégia das marcas de relacionamento nos meios digitais. O primeiro ranking, feito há um pouco mais de 6, 7 meses, ele era muito limitado porque naquele momento o Facebook ainda estava começando a crescer no Brasil e poucas marcas já tinham uma atuação importante, já consideravam essa plataforma como uma das mais relevantes para o posicionamento das marcas nos meios digitais. Por isso que naquele momento existiam apenas 140, 150 páginas de marcas relevantes no Brasil. Hoje esse número é muito maior, já passa de 500. E isso, na verdade, é uma reação à importância que a rede social tem ganhado. Então, no mundo inteiro já se sabe que o Facebook tem 750 milhões de usuários, então é um número muito grande, né? Mais de 1 em cada 3 pessoas na internet já usa o Facebook. E no Brasil também a importância tem crescido muito. Nos últimos 6 meses ele dobrou, ou mais que dobrou, o número de pessoas cadastradas, o número de usuários ativos. O último dado do Comscore mostra que tem mais de 22 milhões de pessoas já ativas em um mês no Facebook, o que se torna muito relevante. Por isso a gente achou importante criar essa segunda edição desse ranking. O que a gente vê no ranking, também um pouco diferente da primeira edição, é que existe uma tendência muito clara de algumas marcas se projetarem nas primeiras posições do ranking. Isso, em geral, essas marcas são marcas que utilizam a plataforma do Facebook para dar benefícios, promoções, gerar engajamento ou dar vantagens para os seus usuários, né? Quando a gente analisa, em geral, no mundo inteiro, as principais marcas, as principais estratégias de presença no Facebook, a gente vê que dá para diferenciar 3 estratégias principais que as marcas adotam. Uma é a estratégia da marca como uma love brand, né? Que não são todas marcas que podem ser uma love brand ou que são love brands, né? Todas almejam esse título, mas são poucas que realmente chegam lá. Essas marcas como Coca-Cola, Apple, Nike, Starbucks, são marcas que as pessoas querem se identificar, querem se unir a essas marcas porque isso diz muito sobre a personalidade da pessoa. Então, quando uma Coca-Cola, por exemplo, ou uma Apple tem uma fanpage, tem muita gente que vai lá e dá o curtir, né, dá o like, simplesmente para ter aquela marca no seu perfil, porque acha que aquela marca empresta um pouco da personalidade para a pessoa. Esse é o primeiro caso das Love Brands. O segundo caso, que é o mais utilizado no Brasil, eu falo mais um pouco disso daqui a pouco, são marcas que utilizam a plataforma do Facebook para oferecer vantagens e com isso trazer muitos usuários. Então são marcas que oferecem descontos, oferecem promoções, prêmios, concursos culturais, sampling, né, amostras de produtos, etc. Esse tipo de atitude, esse tipo de ação das marcas, que aqui no Brasil é muito forte, faz com que as pessoas vão lá e dão like, não necessariamente porque se identificam realmente com a marca, mas porque querem vantagens que a marca está oferecendo. E uma terceira estratégia, que é uma estratégia um pouco mais focada no longo prazo, mas que a gente tem visto que gera uma fidelidade maior, uma fidelização maior, é uma estratégia de conteúdo. Então, nessa terceira estratégia, as marcas oferecem serviços ou conteúdo que é muito relevante para aquele público, né? No Brasil, como é um país que ainda está em crescimento, tanto o uso da rede social do Facebook, como da utilização da plataforma pelas marcas, a gente vê que o segundo caso, que é o caso das marcas que dão benefícios, é o que mais influencia nas marcas que estão no topo do ranking. Isso porque essa é a forma mais rápida, não necessariamente a mais eficaz, mais eficiente, de você conseguir fãs, né? Então, algumas das marcas que estão entre as primeiras, né, a primeira marca, a maior marca, Peixe Urbano, e outras que estão logo atrás, a Azul, Linhas Aéreas, Gol, Oral-B, Privalha, são todas marcas que estão entre as principais marcas no ranking, porque são marcas que oferecem benefícios como promoções, descontos, amostras grátis para os seus seguidores, e por isso conseguem estar numa posição muito grande. Mas você vê
atrás dessas marcas, um pouco mais para baixo, e com exceção da Nike, que está entre as primeiras, são marcas que, além de benefícios, oferecem muito conteúdo. E essas marcas, eu acredito que têm uma estratégia mais de longo prazo para a plataforma, porque essas marcas realmente querem e estão gerando engajamento muito forte com esse público. Alguns exemplos interessantes, né, no topo do ranking, a Nike e Guaraná Antártica, que são marcas que também fazem promoções, mas usam muito conteúdo e por isso o engajamento é muito maior. Ou marcas que estão um pouco abaixo, mas também entre as 20 marcas, né, como o caso da Unilever com a marca institucional Cada Gesto Conta, do próprio Omo, né, que é uma marca também muito forte, que são marcas que investem mais em conteúdo e por isso, além de ter um número significativo de likes ou de fãs, elas também têm um número muito grande de comentários, de likes nos posts que elas fazem, de engajamento em geral. Eu acredito que a tendência das marcas utilizarem o Facebook como uma plataforma principal das suas ações digitais vão acontecer cada vez mais, né? Essa é uma estratégia que tem dado muito resultado e que é uma estratégia de longo prazo para as marcas, porque as marcas usam essa plataforma como posicionamento, não simplesmente como campanha. Então, a gente vê hoje cada vez mais as marcas utilizando até outros meios não digitais, TV, revista, outros meios para atrair as pessoas para o Facebook. Né? É o caso da Ford, que fez algumas campanhas com a Ford Festa, o caso da própria Unilever, com o Cada Gesto Conta e também com o Seda fazendo uma ação agora muito forte, o caso de Oral-B, da Procter, que também fez uma ação na TV levando para o Facebook. Então isso tende a acontecer muito grande, porque essa é uma plataforma muito boa para as marcas criarem os relacionamentos e gerenciarem os relacionamentos de longo prazo com seus públicos. Eu acredito que as marcas deveriam cada vez mais estar olhando essa plataforma e focando nela para construir essa presença de longo prazo nos meios digitais.